como lidar, né, com um problema que se autoalimenta, porque por mais chocante que pareça, há fóruns nessa Deep Web em que as pessoas são incentivadas por outros jovens a fazer o que esse rapaz fez ontem na zona oeste de São Paulo. Inclusive com um incentivo ao suicídio como uma meta, aspas, heróica, né, depois de perpetrado o tiroteio em massa, ou o esfaqueamento em massa, como era a intenção, aparentemente, desse garoto ontem em São Paulo. Como a gente disse, é fácil apontar um culpado, né? As redes sociais que precisam ser regulamentadas, os videogames que não podem ser tão violentos, a música, blá, blá, blá. Mas ao que parece temos um problema que vai se autoalimentando, porque uma tragédia como a de ontem serve como incentivo para a próxima tragédia, né? A gente vê um processo de mimetização envolvendo pessoas cada vez mais jovens, que é um problema com o qual o mundo ainda não sabe lidar. E quando eu digo o mundo, eu digo especialmente os Estados Unidos, e começa-se a observar esse problema acontecendo com mais frequência aqui no Brasil, Carla Bigato. Pois é. O que a gente teve de casos nos últimos 10 anos, semelhantes a esse, supera o total de casos que nós tivemos nos 50 anos anteriores. Nos Estados Unidos, a gente já teve 90 dias nesse ano de 2023. Vocês sabem quantos casos de tiroteio em massa em escolas, em escritórios, em agência dos Correios, em igrejas, enfim, em qualquer ambiente público em que a pessoa entra com uma arma desejando matar o máximo número de pessoas? 128. A gente está falando aqui de basicamente 1,5 caso por dia. Por dia. É o rabo balançando o cachorro. O normal era que isso fosse algo extremamente raro. Falamos durante anos do primeiro grande massacre, né? Nos anos 90, o tiroteio em Columbine. Columbine hoje seria mais um. Foram 8 mortos. Ontem a gente teve um parecidíssimo, né? Aquilo que a gente chamava de algo extremamente raro e fora da curva, hoje a gente chama de uma segunda-feira qualquer. O Barão vai falar sobre esse caso dos Estados Unidos daqui a pouco. A gente vai falar também com uma novidade, né? Agora a gente está falando de um homem trans perpetrando o ataque. É algo inédito. O que significa isso? Eu não sei. Aliás, é difícil saber o significado de qualquer coisa num ato tão extremo, protagonizado por gente tão jovem. Carla, aquela imagem do menino sendo desarmado parecia um garoto tomando um pito. Pequenininho, magrinho, com a professora arrancando o boné. Parecia que era um garoto mal comportado tomando um pito extremo da professora. Era alguém que tinha acabado de matar uma senhora de 71 anos. É tudo tão fácil e tão prosaico na mente desses jovens que vão se radicalizando que é difícil encontrar alguma solução definitiva, mas a gente pode começar por deixar de ignorar os pequenos sinais. Né? Um processo de radicalização, uma foto tirada com uma arma que seja de brinquedo, ou fazendo o gesto de uma arma com o dedo apontado para a câmera, uma mudança brusca de comportamento. A gente sabe o quão difícil é controlar os próprios filhos. Então isso não é uma responsabilidade dos pais, é uma responsabilidade da sociedade, da escola, do poder público. Ontem o governador de São Paulo falou em colocar policiais em cada uma das escolas, né? Claro, é um paliativo, mas pode ajudar. Aumentar o número de psicólogos e psicólogas nas escolas também pode ajudar, mas não é a solução definitiva. Então é um esforço coletivo para que a gente comece a tentar combater esse problema antes que ele saia de controle, como já saiu nos Estados Unidos. Quando você fala da leitura de sinais, não é, Megali? Está falando também desse desafio de educar, e é um desafio de todo mundo, de toda a sociedade, de pais, de educadores, enfim, de qualquer pessoa que tem uma criança por perto. É um desafio de todo mundo o da leitura de sinais. Somente ontem eu ouvi 2 histórias, 2 relatos de pais que contaram histórias de que seus filhos chegaram em casa dizendo: olha, o fulaninho tem um plano para matar. Tem um plano para matar um colega meu. Ou relataram ter medo, ou não querer mais ir para a escola. Eu não quero mais ir para a escola porque fulaninho me disse que vai me matar. E qual a reação imediata desses 2 pais com quem eu conversei em situações diferentes, momentos diferentes? Foram à escola imediatamente. Foram à escola, conversaram lá. Porque a reação imediata num episódio como esse, né, é entender aquele sinal e não relevar. Ir adiante, ir até a escola,
conversar, falar sobre isso. E cabe à escola também, ao acompanhar uma situação, uma denúncia como essa, enfim, reagir. De que maneira? Depende do histórico, depende da idade da criança, mas é uma expulsão, é uma suspensão, é uma punição, é uma conversa, mas agir. Agir imediatamente quando casos assim acontecem, pode eventualmente evitar ali na frente uma tragédia, né? O Megali falou sobre um termo que, para mim, é a chave disso que está acontecendo, porque é um movimento e é um movimento global. Eu estava contando para vocês fora do ar, isso é assustador, né? Para pais, para as pessoas que estão no entorno ali de adolescentes, de jovens adolescentes, crianças. É o caso de um amigo, bem amigo meu, uma pessoa bem educada, gente fina, fez um churrasco na casa dele, estava todo mundo lá, aliás, é uma festa anual, é demais, a família dele é incrível. E aí, chegando lá, a gente encontrou o irmão adolescente dele. Mesma criação, mesmo ambiente, mesmas escolas, mesmo tudo. E o garoto estava usando uma camiseta dos Confederados, dos Estados Unidos. Aí eu olhei para ele e falei, vem cá, você sabe o que quer dizer isso? Eu sei. Eram os estados do sul dos Estados Unidos, confederados, que defendiam a manutenção da escravidão. Cara, ele sabe o que é isso, e ele defende um ponto de vista que vai para além da lógica, né, que luta contra a nossa lógica, luta contra a visão macro, e aquilo me pegou muito. Eu falei, mas como é que pode, né, um jovem no nosso mesmo círculo tá agindo dessa forma? Esse meu amigo falou, pois é uma preocupação que a gente tem, a gente não sabe direito o que fazer. E aí vem a coisa da radicalização, que é um termo de um movimento que acontece globalmente. Eu fui até atrás, tem um grupo aqui, uma organização chamada Internet Matters, que é uma organização britânica e que faz pesquisas nesse sentido. O que é a radicalização? É um processo pelo qual os indivíduos, geralmente jovens, deixam de apoiar as visões dominantes moderadas e passam a apoiar visões ideológicas extremas, que é basicamente o que acontecia, né, com esse rapaz. Esse processo pode ocorrer online, por meio de exposição e envolvimento com propagandas ideológicas violentas, ou offline, através de redes extremistas. A radicalização torna as pessoas em risco mais propensas a apoiar terrorismo e atos violentos de extremismo e possivelmente até cometer tais atos criminosos. Essa é uma preocupação que vem de tempos. Essa organização, a Internet Matters, traz um levantamento aqui, que em 2016, aqui, ó, o número de conteúdos de extrema-direita investigados pela Unidade de Referência contra Terrorismo da Polícia lá do Reino Unido, 2016 eram 3, 2020 foram 222 casos. Então, um aumento de 74 vezes nesses 4 anos, e a gente está nesse processo de um aumento cada vez maior. E a preocupação muito grande é sobre como identificar, né? Como é que o meu filho poderia se radicalizar? Estou lendo aqui na página do Internet Matters. Os jovens podem ser vulneráveis a uma série de riscos ou passarem pela adolescência. Eles podem ser expostos a novas influências e comportamentos potencialmente arriscados, influência de colegas, influência de pessoas mais velhas ou da internet, pois podem começar a explorar ideias e questões em torno de sua identidade. E eles não têm experiência para conseguir discernir o que é certo e o que é errado, e aí podem partir para isso, né, para a ação. E aí mais um ponto aqui que eu acho importante a gente citar, que segue aqui nesse mesmo portal. Quais são os sinais que devo procurar no meu filho? Há uma série de sinais para se estar ciente, né, embora muitos deles sejam bastante comuns entre os adolescentes, mas enfim, você consegue identificar quando está a mais, né, o negócio. Ser secreto sobre com quem estiveram conversando online ou quais sites visitaram. Uma mudança de expressar visões moderadas para seguir exibições mais extremas. Uma repentina convicção de que sua religião, cultura ou crença estão sob ameaça ou são tratadas de forma injusta. Convicção de que a única solução para essa ameaça é a violência ou a guerra. Falta de sentimento de pertencer ou uma necessidade desesperada de encontrar aceitação dentro de um grupo. Ou exibição de pontos de vista intolerantes para pessoas de outras raças, religiões ou crenças políticas. Esses são alguns dos sinais colocados aqui, repetindo sua organização Internet Matters, que é uma organização britânica que faz justamente esse tipo de pesquisa e né, um movimento que a gente tem que se preocupar e olhar com mais atenção. Perceba que hoje a gente fala muito mais de radicalização política e muito menos de questões particulares como os efeitos do bullying, por exemplo.
que, não obstante, continuam existindo. Então os problemas vão se empilhando.